Esse homem já era mau por natureza, mas para piorar, ele era neto do Herodes o Grande, que foi aquele que mandou matar as crianças lá em Belém, quando ele se sentiu ameaçado com o nascimento de um que estavam chamando ele de rei dos judeus. Ele disse assim: não posso deixar nenhuma criança viva. Só que o Senhor já tinha dito para José sair com a família lá para o Egito. Mas o avô desse cidadão aqui, o Herodes o Grande, foi o que mandou matar as crianças em Belém. O tio dele, para você ter ideia, era o Herodes Antipas. O Herodes Antipas foi aquele que mandou arrancar a cabeça do João Batista. Então ele já vem de uma linhagem muito má. Esse daqui, o Herodes Agripa, olha o que ele fez: mandou prender alguns da igreja para os maltratar. E aí o verso 2 continua dizendo assim: mandou matar a espada Tiago, filho de João. Ele decapitou, mandou tirar também a semelhança do seu tio. Ele mandou arrancar a cabeça do Tiago, irmão de João, apóstolo do Senhor Jesus. Verso 3: vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Você vê a periculosidade desse Pedro. Precisou de 16 soldados para tomar conta dele. Então 16 soldados guardavam, eram por turnos. Então cada turno de 8 horas, ficava ali 4 soldados para guardar o Pedro, mais 2 dentro da cela, porque eram 2 cadeias prendendo o Pedro dentro da cela, mais 2 na entrada. Então tinha gente demais ali para guardar esse homem, o Pedro. A intenção de Herodes, verso 4, era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados. Não. Como é que um homem que sabia que no outro dia iria ser executado estava dormindo? Irmão, e dormindo pesado, a ponto do anjo ter que balançar ele. Ei, acorda. Você vai ver que o anjo toca no lado dele e desperta. O homem está, irmão, tranquilo. Você vai morrer no outro dia, beleza, então posso dormir agora? Pode. Amanhã a gente acorda para te matar, beleza então. É só crente que acontece um negócio desse. Assim Pedro, verso 5, estava guardado na prisão, mas havia, já lemos isso, incessante oração a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, verso 6, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Amém? Só até aqui. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos dá o privilégio de termos a tua palavra a nosso dispor, para lermos, para sermos alimentados, para sermos encorajados na fé,
Eu peço que nessa noite o Senhor nos dê entendimento, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da sua vontade. Abre-nos os olhos, Senhor. Alimenta-nos, edifica-nos, fortalece-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nesses dias maus em que vivemos, que a Tua palavra seja para nós força, que a Tua palavra seja para nós vigor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento, entregando ao Senhor, Espírito Santo, o encargo de trazer essa palavra, o entendimento dela, o esclarecimento dela ao nosso coração. Em nome de Jesus assim oramos e te agradecemos. Amém. 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 Irmãos, propósitos de Deus. É muito importante para nós cristãos reconhecermos que a nossa vida não está no controle do acaso. A nossa vida não está sendo levada pela casualidade. O que tem acontecido conosco? O que tem acontecido com você? Como cristão, como homem e mulher de Deus, não pode ser entendido assim. Deus está lá dormindo, não está nem sabendo o que está acontecendo comigo, com você, e a sua vida está sendo levada pela sorte, pelo destino, pelo acaso. Irmãos, isso daí é o maior desespero que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque entendermos que Deus, Ele está no trono, ativo, desperto, traz ao nosso coração uma sensação de segurança, porque a gente entende que a nossa vida está sendo guiada, que a nossa vida está sendo conduzida pelos propósitos de Deus, pelos planos de Deus, pelo guiar do Senhor. Então traz ao nosso coração essa sensação de que Deus está no controle. Não é o acaso, não é a casualidade, não é a sorte, não é o destino, não é o deixa a vida me levar. Quem leva a minha vida é Deus. Deus é quem me conduz. Irmãos, isso é muito claro quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 139. Eu quero convidar você a abrir na sua Bíblia, porque às vezes a gente lê só no telão e deixa de talvez sublinhar um versículo tão lindo e tão importante como esse do Salmo 139. Salmo 139, 16, o verso 16. O salmo todo é um salmo maravilhoso, é um salmo que exalta essa ação participativa de Deus nas nossas vidas desde antes da nossa concepção. Deus vendo a nossa substância ainda sem forma, no início ali, conduzindo todas as coisas. Mas o verso 16, para mim, é maravilhoso entender o que ele está dizendo. Olha só, o salmista diz: os teus olhos, ou seja, Senhor, o Senhor me viu, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Ou seja, não existia ultrassom, mas ele sabia que Deus já o via no ventre da sua mãe, quando nem forma ainda ele tinha. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Agora a parte que vem agora: e no teu livro, meu querido, se eu fosse você, eu sublinhava essa parte. No teu livro foram escritos, ou seja, Deus tem um livro. Diga comigo, Deus tem um livro. Aliás, ele tem vários, né? Apocalipse diz que se abrirão livros. Mas aqui ele fala que no livro de Deus foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Mas isso é muito forte. Quando nenhum deles ainda existia. Você não tinha nem nascido, você não tinha nem forma, e existia um livro que Deus já estava escrevendo todos os meus dias, cada um deles, ou seja, cada um daqueles dias, escrito e determinado. Quem conduz a nossa vida, irmão?
Existe um registro sobre você nas mãos de Deus. Aleluia! Irmãos, isso para nós tem que dar uma sensação de que eu estou seguro em Deus. Jeremias 1, 4 e 5. Capítulo 1, verso 4 e verso 5. Também eu, se fosse você e ainda não tivesse sublinhado isso na Bíblia, eu faria isso, se não hoje, mas esses dias eu trataria de sublinhar esse versículo aí, porque também ele corrobora com o que Salmo 139, 16 nos fala. Porque ele vai dizer sobre o profeta Jeremias. E ele diz assim, todos encontraram? Capítulo 1 de Jeremias, verso de número 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. O que é que a palavra do Senhor veio a Jeremias? Dizendo o quê? Verso 5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Isso é propósito. Diga comigo, propósito. Meu irmão, antes de nascer, Jeremias não sabia nem quem era, nem nada. Estava no ventre ainda e Deus disse assim, eu já conheço você. Eu já sei quem é você. E eu já coloco um encargo sobre a sua vida. Eu já constituí você como profeta às nações. Deus está no controle. Deus tem propósitos para a minha vida e para a sua vida. Você pode dizer amém? Amém? Reconhecer, como disse, reconhecer isso, irmãos, traz a nós um sentimento de segurança. Diga comigo, segurança. Mas eu não posso deixar de dizer que em alguns momentos traz um sentimento de confusão. Aí chocou você, né? Diga comigo, segurança e às vezes confusão. Sabe por quê, irmãos? Porque é justamente quando a gente entende que Deus tem propósito na minha vida, que a minha vida não está entregue ao acaso, que a minha vida não está sendo conduzida pelo destino. E quando em meio a isso acontecem alguns eventos, aí eu fico confuso. Mas Deus, se o Senhor está guiando tudo, por que isso está acontecendo na minha vida? Já passou isso? Você já viveu um momento assim? Você diz assim, não estou entendendo nada. Eu sei que Deus está conduzindo. Eu sei que Deus está me guiando. Eu sei que Deus está no controle. Eu até orei por isso. E a gente lê textos como esse, que antes da gente nascer, Deus já tinha um livro e já escrevia neles sobre nós, sem que nenhum deles ainda existisse. E que antes da gente nascer ele já tinha propósitos estabelecidos, específicos para nós, e a gente vive eventos na vida da gente que a gente entra em confusão. Deixa eu te perguntar. Eu vou te fazer uma pergunta e eu gostaria que você me respondesse, tentasse me responder. O mesmo Deus que conseguiu livrar Pedro, será que ele não conseguiria livrar Tiago de ser executado? Eu pergunto, será que a igreja que orou na mesma proporção de Pedro não tinha orado por Tiago? Será que a igreja não orou? Tiago eu não gosto dele, não. Vamos orar só por Pedro, porque Pedro é bacana, Pedro andou sobre as águas, mas Tiago é esquisito, é um líder esquisito. Vamos orar só por... Não, eu entendo que a igreja orou também. Eu pergunto, querido, será que os mesmos olhos que contemplaram Pedro na prisão não contemplaram Tiago antes dele ser decapitado? Será que o mesmo anjo que abriu o cárcere de Pedro, ele não estaria disponível para livrar o Tiago? Você entende porque pensar em propósitos às vezes dá a nós uma confusão?
Às vezes gera no nosso coração segurança, mas de acordo com o que acontece, a gente fica confuso. Não entendi. Oramos. Deus livrou Pedro, mas não livrou o Tiago. Oramos, mas o anjo foi lá na cela do Pedro. Ele ia ser morto no outro dia. E o anjo foi lá nas vésperas e abriu a cadeia do Pedro. Por que ele não escondeu a espada do algoz que iria arrancar a cabeça? Cadê a espada, gente? Cadê? Não, ninguém acha. O anjo escondeu a espada. Poderia. Por que não fez? E aí, queridos, a gente começa a ficar um pouco confuso em algumas coisas que acontecem. Tiago era tão servo quanto Pedro era, irmão de João. É óbvio, queridos, quando a gente, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, com o que a gente fala. Vamos abrir só para a gente ter uma noção completa. Mateus capítulo 20, verso 20. É um evento da vida do Tiago, irmão de João. Aliás, eles aparecem aqui nesse momento juntos. Mateus capítulo 20. Só para a gente ter ideia, dá para colocar aqui, Sá? Mateus 20, o 20, diz assim, 20 e 20. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com os seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Pode prosseguir. Jesus perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: sim. Quem são esses 2 filhos? Tiago e João. Envolveram até a mãe. A mãe foi lá pedir para Jesus. Disse assim: ô Jesus, meus 2 filhos já te seguem, são discípulos teus. O Senhor poderia fazer com que no reino do Senhor eles se assentassem em tronos do lado do Senhor, um à direita, outro à esquerda. Jesus assim, não, é como se Jesus estivesse dizendo: não há glória sem sacrifício. Eles podem beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Pode passar. Verso 23. Então Jesus lhe disse: vocês beberão meu cálice. Agora, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Só até aqui. Irmãos, olha só, eles disseram que podiam beber. E você sabe que beber cálice é exatamente essa noção do sofrimento. E de fato, Tiago foi o primeiro apóstolo a ser executado, a ser morto. Então, já havia talvez ele não entendesse, não soubesse exatamente o que iria acontecer, mas veja bem, Jesus pergunta: vocês podem? E ele: podemos. Irmãos, propósitos nem sempre são tão claros a nós. E por justamente não serem tão claros, muitas vezes ficamos confusos. Eu queria falar 3 verdades que eu entendo com relação a propósito. Não estou sendo exaustivo, não quero esgotar, claro que não, mas para o nosso tempo, para o nosso momento, eu queria falar 3 verdades que Deus colocou no meu coração sobre propósitos. Até porque nós lemos no mesmo texto propósitos distintos acontecendo e tão diferentes um do outro, um livramento sobrenatural e uma morte por decapitação de servos de Deus. Então, a primeira verdade, guarde no seu coração, que Deus ele traçou propósitos específicos para cada um dos seus filhos. Vamos repetir isso?
Diga assim: Deus traçou. Lembra do livro? Sim? Não é um livro assim para todos os meus filhos, é um livro para cada filho. Tem um livro meu, tem um livro seu, tem um livro do seu irmão que está aí do seu lado. É um livro para cada, é uma história para cada. Isso quer dizer que Deus traça propósitos específicos para cada um dos seus filhos. Irmãos, isso acontece com dons, com ministérios que Deus concede. 1 Coríntios capítulo 12, verso 29, diz assim: são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres. Verso 30 diz assim: tem todos o dom de curar, todo mundo tem o dom de língua, todo mundo interpreta. O que ele está deixando claro é que cada um tem de Deus um ministério e um dom específico. Deus, ele quis dar a alguns determinadas funções no corpo. Ele não trabalha, irmãos, com generalidade. Ele não faz uma coisa assim, mala direta. Não é linha de produção de uma indústria, de uma empresa, que as peças saem milimetricamente iguais. Não, Deus, ele faz diferente. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Então ele destina algo para um, destina algo para outro. Ó, Jeremias, você vai ser profeta, mas o Zacarias vai ser sacerdote, mas o outro vai ser um pastor, mas aquele vai ter um dom, esse vai trabalhar para os judeus, esse vai trabalhar para alcançar gentios, esse vai irmãos, e ele o faz porque Deus é assim. Deus, ele trabalha na diversidade. Tem gente que tem críticas, eu vejo por um outro lado. Eu sei que existem problemas com relação a isso, mas eu vejo, por exemplo, nas denominações algo bom. Uma vez eu estava passando na porta da igreja, e entrando na igreja, um moço me parou, nunca vi. Ele disse assim: você é dessa igreja? Eu digo: sou. Ele disse assim: aqui você bate palma? Eu digo: bate. Aqui tem bateria? Aí tem bateria? Tem. Na minha igreja nem bate palma, nem tem bateria. Eu digo: glória a Deus. Glória a Deus, que Deus, ele gosta da diversidade. Se eu fosse na sua igreja, talvez eu não me adaptasse. Se você vier aqui, talvez você não se adapte. Mas eu vejo nisso coisa boa. Você já imaginou se só existisse banana? Eu ia ficar bem, porque eu amo banana e caturra ainda mais. Mas Deus cria mamão, melancia, abacaxi, ele cria o kiwi, ele cria o morango, ele cria a amora, ele cria a pitanga, pitomba, carambola. É tanta coisa que Deus faz, porque Deus, ele ama a diversidade. E na hora dele colocar propósitos, ele coloca algo diferente para cada um de nós. Tem um registro que é totalmente diferente do meu para o seu e do seu para o meu. E é assim que Deus faz. Ele trabalha com especificidades. Irmãos, até o Pedro, ele entendeu isso logo no final daquele tempo de 3 anos. Tem um fato curioso, se você puder abrir João capítulo 21. Acontece com o próprio Pedro. Deus, vou repetir, tem propósitos específicos traçados para cada um dos seus filhos. João 21, 20. Eu gosto dessa passagem. Olha só. O contexto, Jesus tinha acabado de falar para Pedro que tipo de morte ele ia passar. Lembra daquele: ô Pedro, quando você for mais velho, outros te levarão, você será levado. E diz assim, coloca o 19 para mim, sabe, por favor. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Ou seja, Jesus estava falando algo para ele com relação ao futuro dele, a um propósito dele para Pedro no futuro. Jesus estava falando com que tipo de morte Pedro iria morrer. Está aqui, ó. Pode passar, sabe? Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Agora olha o que diz o verso 20. Então Pedro, depois disso, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo.
era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus. Quem era esse, irmãos? O João, o irmão do Tiago. Ele havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? E Pedro, ao vê-lo, perguntou a Jesus: Jesus, e quanto a este? O Senhor me falou que tipo de morte eu vou passar, mas eu quero saber esse daí, o João. O que é que vai ser dele? Aí olha o que Jesus responde, verso 22. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Em outras palavras, fica na tua. Deixa de ser curioso. Foque no que eu tenho para você. E pare de ficar querendo saber o que eu tenho para a vida do outro. Isso compete a mim e não a você. Irmão, foi uma cortada que Jesus deu no Pedro. Fique na sua, numa versão atualizadíssima. Quanto a você, Pedro, siga-me. Aí se espalhou, verso 22, entre os irmãos, uma notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Irmãos, fica muito claro aqui a questão de que Deus tem algo específico para cada um. Ele disse para Pedro: Pedro, você segue nessa direção. Ah, mas e o João? Não, deixa o João. Faça o que eu tenho para você. Não fique atrelado, olhando para o que eu tenho feito na vida do outro, para o que está acontecendo na vida do outro, achando que tem que ser igual. Não tem que ser igual. E nós vimos isso aqui, irmãos, em Atos, de uma forma muito clara. O que Deus fez na vida do Tiago foi diferente do que Deus fez na vida do Pedro, porque Deus tem algo específico para cada. Então esse tipo de entendimento deve me levar a compreender o que Deus tem para a minha vida. Então qual é a minha busca? Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Tem um livro que o Senhor escreveu alguma coisa sobre mim. Senhor, me dá a conhecer pelo menos parte, um pouquinho do que o Senhor tem para mim agora. É possível? É possível, irmãos. Ele fez isso no Pedro. Ele fez isso em vários. Olha, eu tenho para você esse chamado, eu quero que você caminhe nessa direção. Deus não vai mostrar tudo, não vai dizer assim: toma o livro, meu filho, vai passar uns dias lendo. Deus não faz isso não. Até porque talvez você rasgaria esse livro. Talvez você queimaria ele. Eu não gostei. Ou quem sabe você ficaria muito orgulhoso. Olha só meu livro aqui, o seu é igual ao meu. E alguns colocariam até aqueles adesivozinhos de figurinha no livrinho que Deus escreveu, para dizer assim: olha como Deus fez uma coisa linda. Irmãos, Deus, Ele tem algo para mim, e eu preciso buscar entender o que é esse algo que Deus tem para mim. Pedro, para de ficar olhando o que eu tenho na vida do João. Você me siga, caminhe na direção do propósito que eu tenho para você. Não fique copiando, não fique se comparando, não fique invejando e nem seja ingrato com aquilo que eu tenho feito na sua vida. Irmãos, eu sei que na verdade, quando a gente vive momentos e questionamentos assim, a gente se pergunta: Deus, está certo? Quantas orações fez aqui, irmãos? E aprove a Deus nos responder. E a pessoa estava doente, Deus curou. Quantas orações nós já fizemos aqui? E Deus ouviu, mas não curou. E a gente fica assim: e aí, Deus, faltou-nos fé? Irmãos, propósitos precisam ser entendidos, precisam ser identificados, recebidos, porque isso vai gerar no nosso coração a mesma segurança do que quando Deus atendeu a oração e livrou Pedro. Se a gente não entender assim, a gente vai dizer que talvez Deus não amasse. Esse é o segundo ponto.
Então a primeira verdade que eu queria que você guardasse, que Deus tem propósitos específicos para cada um dos seus filhos. Ei, busque saber o que Deus tem para você. E deixe o que Deus tem para a vida do irmão, ele buscar e ele entender o que Deus tem para a vida dele. Pai, ficar olhando, não seja um Pedro curioso, curiosa, que quer dizer, e ela, e ele vai conseguir? Ei, deixa ele, cuida da tua vida, do propósito que eu tenho para você. Caminha nisso, segue nisso, vive isso, busca isso. Amém, queridos? Segunda coisa, eu não posso, presta atenção, eu não posso medir, segunda verdade, eu não posso medir o amor de Deus relacionando os acontecimentos que estão ligados a esse propósito. Calma, vou repetir e vou te explicar. Vou repetir, eu não posso medir o amor de Deus relacionando os acontecimentos que estão ligados ao propósito. Uma coisa é propósito, outra coisa é amor de Deus. Vou te explicar. Eu pergunto, quem deveria se sentir mais amado? O Pedro, que está lá, acorda, bora embora, rapaz. Mas eu não vou morrer amanhã, não? Não, você vai sair daqui. Mas eu estou com as cadeias, não tem mais cadeia não, já caiu a cadeia. Vamos embora, calça, sandália, bota a capa, me segue, vamos lá. Mas tem uma porta de ferro, fica tranquilo, a porta não tinha nem controle remoto, ela abriu automaticamente. Pedro sai e gente, eu estou livre. E o Tiago? Morreu. Quem era para se sentir mais amado? Fala a verdade, fala a verdade. Quem foi liberto ou quem morreu? É lógico, a gente está fazendo uma suposição humana. Irmãos, presta atenção, a gente diria assim, claro que Pedro vai dar o testemunho no domingo. Pedro vai ter uma oportunidade, de fato, ele foi para o culto na casa dos irmãos, bateu na porta, os irmãos estão lá orando, a criada Rod foi lá, quem é? Sou eu, Pedro. Ela, ai meu Deus, tem um fantasma, é um anjo do Pedro, está ali, não é ele não, porque está preso, deixou ele na porta, vai abrir a porta para ele. Ela volta lá, o Pedro entra, os irmãos ficam todos felizes, e Pedro diz assim, deixa eu contar, fica quieto, não, nem é hora de dar glória a Deus não, não é hora de, me escuta. Porque se der glória a Deus alto, o soldado vem prender a gente. Fica tranquilo. Deixa. E contou o testemunho, todo mundo ficou feliz. E qual foi o testemunho de Tiago? Foi um velório. Quem era para se sentir mais amado? Tiago ou Pedro? Fala a verdade, irmão. Tem medo não, tem vergonha não. Lógico, o Pedro era para dizer assim, é lógico, isso não aconteceu, irmão. Mas humanamente falando, era para dizer assim, eu fui liberto. Deus mandou um anjo, glória, festa, alegria. E o Tiago foi velório. O problema, irmãos, é justamente esse, é quando a gente associa propósito de Deus com amor de Deus. Diga comigo, propósito de Deus e amor de Deus, muitas vezes não devem ser associados. Porque eu entendo, irmãos, que Jesus não derramou mais sangue por Pedro do que por Tiago. Jesus, ele tinha e não era nem outro, era discípulo, era apóstolo também, era líder. Irmão, quem estava no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João. Quem estava no barquinho? Quem estava no Getsemane? Está tudo igual. Mas o Pedro foi liberto e o Tiago morreu. E Jesus amava os dois igualmente, mas tinha propósitos diferentes para cada um deles. Esse é o nosso problema, irmãos, que muitas vezes a gente vive situações de Tiago
e acha que Deus ama mais o Pedro, porque ele curou a sogra do Pedro e a minha ele não curou. Porque Deus prosperou a pesca do Pedro, mas a minha não. E a gente fica comparando propósitos com o amor de Deus. Deixa eu ler o texto que você e eu amamos muito, Romanos 8:35. Diz assim: quando se abre, eu bebo água. Vamos ler todo mundo junto? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Mas você sabe que o texto não está dizendo aqui que o amor de Cristo, que Jesus sente por nós e tem por nós, que é amor, vai nos separar ou nos livrar da tribulação, da angústia, da perseguição. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo o amor de Cristo te livrará da morte, da perseguição, da fome, da espada. Não está dizendo. O texto está dizendo quem nos separará. Será que a tribulação vai nos separar? Será que a angústia vai nos separar? A perseguição, a fome, nudez, perigo, a espada, inclusive a espada com a qual Tiago foi morto? Nada dessas coisas vão nos separar do amor de Cristo. Ou seja, a gente vai enfrentar muitas destas coisas e vamos continuar sendo amados por Jesus. Nenhuma destas coisas pode separar a gente do amor de Jesus. Nada, nem demônio, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada vai nos separar do amor de Cristo. Como não separou Tiago? Tiago morreu, mas ele estava unido ao amor de Cristo. Estevão morreu, mas ele contemplou Jesus na sua glória, de pé para o receber. Nada o separou do amor de Cristo. Nenhuma destas coisas podem nos separar do amor de Cristo. É esse o entendimento que eu preciso ter, e isso me faz mais do que vencedor. Irmão, só vencer quando a cura vem. Tem gente que vence a cura, mas não vence a perdição. É curado, mas vai para o inferno. Porque foi curado pelo poder de Deus, pelas orações que foram feitas, mas foi uma pessoa que continuou longe do amor de Jesus. Talvez quando veio a luta, se separou do amor de Jesus, achou injusto viver com Jesus e passar por tudo que ele passou. Mas o verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, ele vai passar por tudo isso, mas vai permanecer no amor de Deus que está em Cristo Jesus. E isso torna mais do que vencedor. Você sabe, irmãos, o problema é justamente quando a gente liga uma coisa com a outra. É quando a gente associa propósito com o amor de Deus. E a gente começa a questionar o amor de Deus. A gente começa a duvidar do amor de Deus. A gente começa a fazer perguntas que põem em dúvida que Deus nos ama. Deus, se o Senhor me ama, por que o Senhor está me permitindo passar? Deus, se o Senhor me ama, por que o Senhor não ouviu minha oração para livrar o Tiago? Deus, se o Senhor me ama, por que o Senhor permitiu? Porque uma coisa é amor, outra coisa é propósito. E aí, irmãos, começamos a ver cristãos frustrados e revoltados, e que não estão percebendo, mas estes estão se separando do amor de Deus, da confiança que deveriam ter em Deus. Então deixa eu te lembrar essa segunda verdade. Não associe propósito de Deus com o amor que Deus tem por você. Amém? O mesmo amor que Deus tinha por Pedro, ele tinha pelo Tiago. O mesmo poder. Ou você acha que Deus estava assim, igual a Pedro? Quando Deus, cadê o Tiago, gente? Jesus acabaram de matar ele.
Você está brincando? Por que vocês não me acordaram antes? O guarda de Israel não dorme e nem cochila. Os olhos do Senhor estão abertos, contemplando os justos. Não há uma folha que caia da árvore sem que Deus permita. Não cai um pássaro sequer sem a permissão de Deus. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados pelo Senhor. Ele tem o controle de tudo na minha vida e na sua vida. Diga glória a Deus. Então por que ficar dizendo: Deus, o Senhor não me ama? Propósito é diferente de amor. Amém? Deus amava Tiago na mesmíssima intensidade que ele amava Pedro. Mas os propósitos eram diferentes. E terceiro e último, que embora Deus, presta atenção, às vezes queira me fazer conhecer partes. Diga partes. Às vezes Deus vai me fazer conhecer partes desse propósito. Mas isso não vai acontecer com todo o propósito. Eu vou saber algumas coisas, eu não vou saber todas as coisas. E isso é importante. Isso é importante. João 13, 7. Eu vou ler 3 versículos com você, eu vou pedir para você abrir. Cada um deles na sua Bíblia, na sua versão. Deus, Ele pode me fazer conhecer partes. Eu vou buscar a Deus. Salmo 25 vai dizer que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então eu posso buscar, eu posso procurar, eu posso perguntar, eu posso orar para Deus me revelar o que Deus tem para a minha vida, mas não quer dizer que tudo Deus vai me falar, Deus vai me mostrar, Deus vai se antecipar. Não, olha só, João 13, 7 é o primeiro versículo que eu gostaria que a gente lesse. Jesus respondeu, isso foi logo depois do momento que Jesus lava os pés dos discípulos. João 13, 7, Jesus respondeu, vamos ler, o que eu faço, você não compreende quando? Agora, mas vai entender, vamos ler de novo, Jesus respondeu, o que eu faço, você não compreende quando? Agora, mas vai entender? Então deixa eu dizer uma coisa. Tem coisas que Jesus vai fazer, que Jesus vai permitir, que você não vai entender. Talvez no momento, talvez pela nossa imaturidade, talvez pela nossa capacidade no momento espiritual de realmente não compreender aquilo. Mas Jesus está dizendo que tem coisas que, embora a gente não compreenda no momento, a gente poderá compreender depois. Eu não imagino que os irmãos que oraram por Tiago compreenderam na hora. E talvez depois, interessante, porque olha só, olha a maturidade desse irmão. Porque se eles oraram por Tiago e Tiago morreu, quando Pedro foi preso e seria morto, se eles estivessem naquele sentimento de fatalismo, eles diriam assim: vamos orar não, eu não vou orar mais não. A gente orou, a gente fez campanha de jejum, a gente buscou, acordou de madrugada, e Tiago morreu, Pedro vai morrer também. Foi assim que eles pensaram? Foi assim? Não. Ei, porque tem muitas vezes que a gente faz isso. Nossa, eu orei e Deus não atendeu. Fala a verdade. Irmãos, eu já fui em hospital orar por gente que estava enfermo, nas últimas.
E eu orei com fé, eu orei com fervor, eu orei acreditando. E no outro dia a pessoa morreu. E aí? Então a partir de agora eu não vou mais visitar ninguém em hospital. Eu não vou mais orar por nenhum enfermo. Não, eu continuo indo e orando com fé, com fervor e crendo que Deus pode curar. Amém? Não compete a mim entender tudo. Não compete a mim saber os propósitos de Deus. Se mal eu sei para mim, imagine para o outro. Estou orando para o Tiago, ele morreu. Estou orando para o Pedro, ele foi liberto. Eu sei o propósito que Deus tem para eles? Não. Mas eu vou orar. Veja, não é a questão de saber que Deus tem um propósito que vai me fazer deixar de orar. Não, eu tenho que orar. Como é que eu vou saber? Se eu orar. Eu vou orar. Então essa igreja era muito madura, irmãos. Eu entendo isso. Não é porque uma oração não foi atendida agora que eu não vou mais orar por outra causa igual. Eu vou orar na mesma fé e na mesma intensidade. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então tem coisas que Jesus faz agora que a gente não compreende agora, mas vai entender depois. Amém? Agora eu quero ler um outro capítulo, que é o 16 de João, verso 12. João ainda, 16, 12. João 16, 12, só umas folhas para frente, diz assim: tenho ainda poucas coisas para lhes dizer. Muitas. Então, vamos ler? Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Preste atenção. Não é que Deus não queria, mas é que os discípulos ainda não podiam, não suportariam. Irmãos, eu fico pensando, eu estava lendo hoje a carta de Pedro, e ele disse assim: a minha partida já está próxima, como o próprio Senhor já me revelou. Na segunda carta dele, ele fala essas palavras aos irmãos aos quais ele escreve. Ele diz assim: eu estou falando a vocês, estou despertando vocês com sentimentos, com memórias, sabendo que o tempo da minha partida está próxima, como o próprio Senhor já me revelou. Mas eu fico pensando, se Jesus aparecesse para mim: ô João, amanhã você vai morrer, eu não ia aguentar não. Jesus, não me fala não. Tem coisa que a gente não suporta no momento. É lógico que eu estou imaginando que eu não suportaria, só Deus sabe, não. Deus não faria nada inconsequente. Mas você entende que Jesus tinha coisas para dizer, mas ele disse assim: vocês não podem, não é entender, é suportar. Se Deus fosse falar, irmãos, todos os propósitos que Ele tem, tudo que você vai passar na vida, senta aqui, minha filha Celinha, eu vou te falar tudo que você vai passar na sua vida. Você morria antes de completar a carreira, já ia ficar mal. Não vou aguentar, não, para. Não é assim? Tem coisas que Jesus quer, mas a gente ainda não pode suportar. Então para e descansa. Em vez de ficar, se eu te falar, você não vai aguentar. Não é que você não vai entender, você não vai suportar. Então, nesses dois versículos que a gente leu, a gente entende que Jesus tem coisas para mostrar, tem propósitos a nos revelar, mas a gente não entende no momento. E tem coisas que a gente também não pode suportar. E aí a gente tem que descansar. Amém? E saber que no momento certo Deus pode mostrar para a gente o porquê algumas coisas aconteceram. A gente pode entender lá na frente porque algumas coisas aconteceram. Nosso Deus, eu ia entrar numa barca furada. Meu Deus, eu chorei tanto porque Deus não respondeu minha oração. Hoje eu estou chorando de gratidão porque Ele não respondeu. Porque se Ele tivesse respondido, eu estava acabado. Eu tinha me arruinado.
Eu tinha entrado na porta errada. Nossa, se aquele propósito que eu estava orando, jejuando, buscando, acreditando que era de Deus, Deus tivesse me dado, eu teria me dado mal. Lá na frente talvez a gente entenda. Mas eu quero te dar uma última palavra que está em Deuteronômio 29, 29. Para a gente encerrar. Deuteronômio 29, 29. Já está na tela. Nosso Sá é rápido. Obrigado, viu, Sá? Vamos ler juntos? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Em outras palavras, nem tudo Deus vai falar para você. Tem coisas encobertas que vão continuar encobertas. E essas coisas só a Deus pertencem. Pronto. Ei, Jó, eu não vou te falar nada, não. Você vai saber depois. Lá quando você, depois de morrer. Né? Mas na hora Deus não fala. Deus explicou, foi para a gente. Para Jó ele não explicou nada. Jó morreu sem saber nada do que a gente soube. Que a gente tem a Bíblia. Jó não tinha. Tem coisa que Deus não vai te falar. E pronto. Ah, Deus tem que me explicar. Deus não tem que te explicar. Não, Deus, eu só vou sair daqui quando eu entender. Então você não vai sair nunca. Porque tem coisas que Deus não vai falar. Tem coisas encobertas que pertencem só a Deus. Mas as que Ele quer revelar pertencem a nós. Estou dizendo isso, queridos, porque muitas vezes nós entramos num fardo de falta de confiança. Falta de confiança no caráter de Deus. A gente começa a duvidar que Deus é tão bom. Deus, será que o Senhor é tão bom? O Senhor tem que me falar porque o Senhor fez isso. É como se Deus estivesse dizendo assim: tranquiliza, confia. Eu estou cuidando disso. Eu escrevi algo sobre você antes de você ser você. Antes de você saber seu nome, antes seu pai te ver, eu já te via. Não tinha nem ultrassom e eu via sua substância ainda informe. E eu já escrevia no meu livro algo sobre sua vida. Eu tenho controle, descansa, confia. Então, queridos, nessa noite, eu sei que ouvir algo assim, como eu disse no início, em parte traz segurança, em partes traz uma certa confusão. Tentar entender algumas coisas que acontecem na vida do crente, às vezes é complicado. Por que uns Deus não livrou? Por que outros Deus livrou e livrou de uma forma sobrenatural? Não foi um livramentozinho, foi um livramentozão. Por que ouvimos relatos de curas extraordinárias em pessoas crentes com estados terminais e outros não? E a gente começa a entrar em parafuso. A gente começa a questionar. Ei, vamos entender o que é o propósito de Deus. É fácil de entender, fácil de compreender. Tem coisas que a gente não pode suportar. Tem coisas que Deus nunca vai revelar para a gente. Mas vamos confiar. Quem nós servimos? Nós servimos um Deus que é amor. Irmão, Deus não tem amor. Deus é amor. E se a gente confia, Deus é bom. A gente declara isso. E a sua misericórdia dura para sempre. Por que a bondade de Deus não livrou Tiago? Ou se Deus, por não ter livrado Tiago, Deus deixou de ser bom? Deus continua sendo bom. Ele não nega a si mesmo. Eu, Senhor, não mudo. Ele é bom. A gente que não entende propósitos.
Propósitos é uma coisa e amor de Deus é outra. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação vai te separar do amor de Cristo? Perseguição vai te separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, fome vai te separar? A espada separou Tiago do amor de Cristo? Não. Vamos ficar de pé, vamos orar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu não estou pregando determinismo, nem fatalismo. Então deixa. Deus já traçou mesmo. Quem tiver que morrer, morra. Quem tiver que se estrumbicar, se estrumbique. Não. Eu não vou mais orar. Você está totalmente errado. Totalmente. E volto a dizer, o exemplo da igreja aqui, irmãos, é um exemplo de igreja madura. Uma igreja que viu um dos seus grandes líderes morrer. Mas que quando o outro foi preso, esse aí, vamos orar também. Vamos orar com mais intensidade. Vamos orar. Deus tem os seus propósitos. E Deus mostrou isso. Não pare de orar, não. Pastor, eu devo orar com fervor. Sim, você deve orar com fervor. Deus vai atender o meu pedido se eu orar com fé, muita fé, muita fé. Se eu jejuar assim 40 dias e 40 noites, se eu fizer campanha no monte, se eu morar no monte, Deus vai ouvir minha oração? Vai. Deus vai atender a minha oração? Eu não sei. Está dando para diferenciar uma coisa da outra? Por que Deus ouve e Deus não faz o que eu tenho pedido? Propósito. Mas eu só vou saber se eu orar. Se eu não orar, eu não vou saber. Então eu não estou te desestimulando em momento nenhum. Ao contrário, eu estou te encorajando a você orar mais do que você orava antes. Porque você crê no Deus de propósito. E como eu não sei qual é o propósito de Deus, eu vou orar. Eu vou entrar lá no Santo dos Santos, porque Jesus rasgou o véu. Jesus me deu possibilidade de entrar na presença do Pai. E eu vou entrar na presença do Pai em nome de Jesus Cristo. E vou orar. Vou orar. E vou confiar. Agora, pastor, se Deus não me atender, presta atenção. Se eu orar com fervor, com intensidade, e Deus não me atender, você vai confiar na sabedoria de Deus e vai descansar. Amém? Vai agradecer, vai dizer: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Vamos cantar? Cadê o Ministério do Louvor? Vamos cantar, gente? Vamos cantar? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Cante isso. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Aleluia. Dele veio sim o além, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver
ser a Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu queria fazer uma oração por nós, principalmente por você, que por algum momento na sua jornada, caminhada, se sentiu frustrado, revoltado com Deus, dizendo: Deus, mas eu criei, eu orei tanto, eu acreditei, eu intercedi, eu tinha fé, e não aconteceu. E você até hoje carrega isso no seu coração, até hoje leva isso como um fato que você está com Jesus, mas de vez em quando você lembra. Vamos fechar os olhos? Se você sentir isso, fale com Deus nessa noite, aí no seu lugar mesmo. Deus, olha, naquele dia, eu dizer, isso já aconteceu tanto, com todo mundo aqui, comigo. Tanta coisa que eu orei. Diga: Deus, me perdoa, porque eu não entendia. E por não entender, eu associei propósito com amor. Eu questionei o amor do Senhor. Eu imaginei que o Senhor não estava ali me amando mais. Até porque eu ouvi um testemunho que o Senhor livrou, que o Senhor abençoou, que o Senhor curou fulano, beltrano, mas não fez isso na minha história, não fez isso com a minha oração. Deus, nessa noite é noite de cura para nós. É noite que a gente admite que muitas vezes associamos, por não entendermos, propósitos com teu amor, e imaginamos que porque o Senhor não respondeu, o Senhor não nos amou. Nos sentimos injustiçados, porque a uns o Senhor livrou, a uns o Senhor curou, e a outros, diante das nossas orações, o Senhor não livrou e nem curou. E quantas vezes nos sentimos revoltados e frustrados? Quantas vezes imaginamos, ainda que nem falamos, ainda que não dissemos isso para ninguém, mas lá dentro o Senhor sabia que a gente estava ali dizendo: Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não fez, o Senhor não me respondeu. Poder o Senhor tinha, ouvir o Senhor ouviu, é porque o Senhor não fez. Quantas coisas a gente continua como o Senhor falou: eu tinha tanto para te falar, mas você não vai compreender agora, você não pode suportar agora, você não podia suportar agora. E ainda tem coisas que o Senhor vai manter ocultas, outras o Senhor vai revelar. Nos ensina a descansar, Senhor, nos ajuda a confiar, nos ajuda a crer que o amor do Senhor é fiel, o amor do Senhor não falha, o Senhor não deixa de nos amar nem um segundo sequer. Mas que há propósitos que a gente não entende, mas nós confiamos em Ti, Senhor, na
tua sabedoria e na tua soberania. Em nome de Jesus. Descansa, meu irmão. Descansa. Comece a sorrir. Amém. Vamos aplaudir a Jesus bem lindo, bem forte. Eu quero bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, Deus, obrigado. pois da tua vida cuido eu. Deus cuida da sua vida. Amém. Amém, querido. Você pode dizer: Deus cuida da minha vida. Diga: ainda que às vezes eu não entenda tudo o que acontece, mas eu sei que Deus cuida da minha vida. Amém. Levante suas mãos. Obrigado, Deus, por essa noite, por esse tempo que passamos na tua presença. Tempo de renovo, tempo de restauração, tempo de cura, tempo de vitória, tempo de sermos tocados pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por cada vida. Eu peço que a tua boa mão nos conduza de volta às nossas casas. Nos livre, Senhor, de todo mal. Assim o Senhor nos ensinou a orar. Nos livre do maligno. Dá-nos uma noite de refrigério e de renovo, em um final de semana que se aproxima debaixo da tua presença e da tua bondade. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém, amém, amém. Se você puder, antes de sair, dar um abraço no seu irmão, na sua irmã, e dizer para ele: Ele cuida de você, Ele cuida de você. Pedras e pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de